E aí, pessoas normais? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Hoje eu trago para vocês a primeira parte da nova fanfic aqui do canal. Que é: o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Mas antes de começar esse vídeo, eu queria lhes avisar que, como essa teoria é nova, e eu tô com muita preguiça de ficar mandando salve, na primeira e na segunda parte dessa teoria não haverá salve. Porém, nas próximas partes irão ter salves para quem pedir um salve, ou nesse episódio, ou no outro. E agora sim, bora começar essa história maluca que vocês gostam tanto de escutar. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 1. Nossa história começa quando eu estava em minha casa, pensando no futuro de algumas teorias aqui do canal, enquanto escrevia algumas ideias para roteiros em meu caderno. Tudo estava muito tranquilo. Até que começa a chover do nada. E de repente, começam a cair vários raios na minha vizinhança. Coisa que nunca havia acontecido antes. E quando eu olho pela janela do meu quarto, eu vejo várias pessoas sendo acertadas pelos raios. Então eu fecho todas as portas e janelas da minha casa. E logo em seguida eu vou dormir. Mas logo eu acordo com uma forte dor em meu peito. E quando eu abro os meus olhos, eu vejo um demônio na minha frente. E ele havia perfurado o meu coração com um objeto que era muito semelhante a um tridente feito com metal negro. Então aquele demônio diz: "Morra, seu humano fraco." E após isso ele se vira de costas, e deixa o tridente enfiado no meu coração. E quando eu já estava quase morrendo, eu ouço a voz dos meus antepassados. E eles estavam dizendo para eu matar aquele demônio. E que eles confiavam em mim. Então eu tiro forças de sabe-se lá onde. E arranco o tridente do meu coração. E em seguida eu pego o tridente, e enfio ele no crânio daquele demônio. Assim, o demônio explode em chamas. E eu me encosto no pé da minha cama. E fico lembrando dos bons momentos que eu vivi nessa vida. E devido à imensa quantidade de sangue que eu perdi, eu acabei morrendo de tanto sangrar. Mas logo eu abro meus olhos. E me vejo em um lugar todo escuro. E de repente, uma luz muito forte vem em minha direção. E logo eu vejo que essa luz estava vindo de um homem gigantesco, e que usava vestes brancas com alguns detalhes em dourado. Então eu pergunto ao homem quem ele era. E o homem diz que é o deus Jabiroca. E na hora eu fiquei em total choque, já que eu não imaginava que o deus Jabiroca existisse. Então o deus Jabiroca diz que não era para eu morrer agora, e sim daqui a 8 anos. E como eu fiz muitas coisas boas e poucas coisas más, eu tinha o direito de ir para o céu. Mas caso eu quisesse, eu poderia reencarnar em algum mundo à minha escolha. Então eu pergunto se eu poderia reencarnar em um mundo de anime. E o deus Jabiroca diz que eu podia. Então eu digo que eu quero reencarnar no mundo de Kimetsu no Yaiba. Mas o deus Jabiroca diz que eu poderia fazer 8 desejos, já que foram retirados de mim 8 anos de vida. Então eu digo: muito bem, aqui vai os meus desejos. E nessa hora, o deus Jabiroca começa a anotar os meus desejos em um caderno. E eu começo a falar. Primeiro desejo: quero poder definir a aparência do meu personagem. Segundo desejo: quero que o meu DNA seja dividido em 3 partes. Sendo elas: uma parte Oni de mais alto nível, tipo o Muzan. Uma parte demônio de Nanatsu de mais alto nível, que nem Meliodas. E uma parte humano. Terceiro desejo: quero ter a Akun Anuiki. Tradução: respiração demoníaca. Que nos próximos episódios eu vou explicar como ela funciona. Quarto desejo: quero ter o Rinnegan Supremo, podendo desativá-lo. Quinto desejo: quero ter a graça da lua, que é como a graça do sol, só que quanto mais perto fica da meia-noite, mais forte eu fico. Sexto desejo: que nesse mundo, o Muzan seja mulher. Mas assim que eu falo esse desejo, o deus Jabiroca diz: aham, sei. E logo eu continuo a falar. E por fim, o meu último desejo é que eu tenha a marca do caçador. Só que a minha marca terá a aparência da marca da maldição do Sasuke.
Então o deus Jabiroca diz que faltava um desejo ainda. E eu digo a ele que eu só iria usar esse desejo como forma de emergência. Então ele termina de anotar os meus desejos. E logo ele abre uma porta no meio do nada e diz para eu entrar nela. E que do outro lado da porta eu iria editar o meu personagem. Então eu entro na sala. E lá eu começo a editar a aparência do meu personagem. E no final da edição, eu fiquei praticamente idêntico ao Naruto quando é controlado pela Kurama. Sendo que eu posso desativar os olhos da Kurama quando eu quiser. Observação. A minha aparência, a princípio será a do Naruto. Mas com o tempo ela vai mudar drasticamente. Fim da observação. Então o deus Jabiroca diz que nesse novo mundo, eu vou poder pecar o quanto eu quiser. E que quando eu morrer, eu iria diretamente para o céu. E lá a minha alma seria lavada. Literalmente. Então a minha visão começa a escurecer, e eu acordo em um lugar muito escuro, e eu na hora percebi que eu estava dentro do útero da minha nova mãe. Então eu fico aguardando pacientemente por 9 meses, até eu nascer. E assim que o médico me puxa para fora do ventre da minha mãe, eu vi que a minha mãe e o meu pai, aparentemente eram ricos. E o médico estava usando vestes estranhas. Então eu deduzi que eu havia nascido muitos anos antes da história começar. Mas eu estava pensando: bom, pelo menos assim eu vou poder me divertir um pouco com o novo corpo do Muzan. Mas esse meu desejo pervertido foi pelo ralo assim que o médico disse as seguintes palavras: parabéns. É um menino, senhora Kibutsuji. E na hora eu penso: então eu sou da família do Muzan. Agora é que eu não fico com o Muzan mulher de jeito nenhum. Já que eu não poderia fazer aquilo com alguém da família. Mas aí a minha mãe diz: ele é muito lindo. Vou dar a ele o mesmo nome que o meu pai tinha. Naruto Kibutsuji. E eu fico pensando. Parando para pensar. Esse nome parece muito com Kibutsu sujo. Então o médico me pega nos braços e faz os procedimentos pós-parto. E logo em seguida a minha mãe me leva nos braços até a nossa casa. E no caminho até a casa dos meus pais, eu vi que as ruas eram muito estranhas. E que definitivamente, eu devia ter vindo para esse mundo, muitos anos antes da história começar. Mas aí eu percebi algo. O Muzan é bem mais velho que o primeiro Lua Superior. E esse Lua tem mais de 400 anos de idade. E na época em que o primeiro Lua Superior surgiu, o Muzan devia ter uns 200 anos. Então, eu voltei pelo menos uns 600 anos antes da história original começar. Maldito Deus Jabiroca. Aposto que ele só me mandou para essa época. Porque ele queria que eu vagasse pela terra por todo esse tempo. Mas aí eu me lembro de algumas coisas que só era possível fazer se eu viesse nessa época. Coisas estas que poderiam me deixar muito famoso entre as gerações futuras. Então eu dou um leve sorriso. Mas os meus pais perceberam o meu sorriso. E ficaram fazendo carinho em mim como se eu fosse um cachorro. E eu até que tava gostando. E assim que chegamos em casa, eu percebi que os meus pais eram muito ricos, e todos os respeitavam. E que aparentemente, eu era o primeiro filho dos meus pais. Já que só havia eu e meus pais na casa. Mas eu só estava pensando em uma coisa. Se eu não posso fazer certas coisas com meus familiares, eu posso fazer uma coisa parecida, da qual todo mundo acharia que é normal. Então eu fico abrindo a boca freneticamente, para demonstrar que eu estava com fome. Então a minha mãe começa a me amamentar. E essa é a parte que eu mais gostei em ser um bebê. E depois disso, eu fiquei aguardando por vários meses. Até que eu completei 1 ano de vida. E por mais que eu já conseguisse falar, eu não falava nada. Já que eu decidi ser muito fechado com as pessoas nesse mundo, assim como o Yorishi quando era criança. Então eu fico vivendo uma vida boa com os meus pais por mais alguns anos. Até eu fazer 4 anos. E em um certo dia, enquanto eu caminhava sozinho pelas ruas, eu vi um galho de árvore enorme que estava caído no chão. Então eu peguei o galho e o levei para casa. E lá eu peguei uma faca e fiquei esculpindo o galho, até fazer uma espada de madeira. E por mais que a espada fosse feita de madeira, ela era exatamente igual a uma de verdade.
Então eu fiquei treinando com aquela espada por alguns dias. E quando meu pai viu que eu tinha muito talento para a arte da espada, ele chama um mestre espadachim para me treinar. Então eu fico treinando com o mestre por vários meses, sem dizer uma única palavra. E durante os treinamentos, eu havia recebido uma espada de aço do meu pai. Assim, eu aprendi vários movimentos de espada com o meu mestre. Até que em uma bela noite de lua cheia, enquanto eu treinava sozinho em cima de um morro que ficava perto da minha casa, eu finalmente consigo usar a primeira forma da minha respiração, que é a respiração demoníaca. Porém, a força da minha respiração era até maior do que a da respiração do sol. E eu acabei fazendo com que a lâmina da espada ficasse extremamente quente, assim fazendo eu ter queimaduras nas mãos. Mas logo eu me regenero. Então eu espero a minha espada esfriar e volto para casa. E no dia seguinte, o meu pai me diz que a minha mãe estava grávida de novo. E que eu teria um irmão. Mas eu já sabia que eu não teria exatamente um irmão. E naquele mesmo dia, o meu pai me deu outra espada. Mas dessa vez, era uma espada maior e mais pesada que a antiga que eu havia quase que derretido. Que por sinal, essa nova espada é idêntica à espada do Alucard de Castlevania. Então eu fiquei treinando por vários meses com essa espada, até conseguir me acostumar perfeitamente com o peso da espada. E às vezes, quando ninguém estava olhando, eu treinava até a quarta forma da minha respiração, sendo que eu tomava mais cuidado com a primeira e a segunda forma, já que elas poderiam acabar derretendo a minha espada por completo. E após um árduo treinamento com a minha espada, do qual demorou 9 meses, eu recebo a notícia de que a minha mãe iria ter seu segundo filho hoje. Lembrando que, como eu treinei por vários meses, eu já havia completado 5 anos de idade. Então eu vou para casa e fico aguardando a minha mãe chegar do médico. E assim que ela chega, eu vejo uma bebezinha nos braços da minha mãe. Então eu penso que a história comece. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. A próxima parte sai daqui a pouco. Então fiquem no aguardo. Até mais. Coxinha brigadeiro paçoca.